A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi de mim. Dá a mão no Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota e eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje a gente tá aqui com essa mulher linda, maravilhosa. Eu? Não. Também é. Rafaela Albergaria. Fala de você, Rafa, se apresenta, por favor, que eu sei que você tem 1 milhão de atributos. Quem é Rafa? Quero agradecer primeiro o convite, estou muito feliz, eu tô achando chiquérrimo estar aqui no podcast Adorei a tematização. Ela tá falando dos vibradores, né? Só pra deixar claro, porque tem gente que não tá vendo, então… Sou Rafaela Albergaria, sou assistente social de formação, mestre em serviço social, articuladora política do movimento Mulheres Negras Decidem, fundadora do Observatório dos Trens, escritora, militante antirracista, feminista negra. Ficar por aqui. Bastante coisa. Fala um pouquinho sobre o movimento Mulheres Negras Decidem. Sim. O movimento Mulheres Negras Decidem, ele surge no final de 2017, início de 2018, por mulheres, Ana Carolina Lima, Juliana, Ana Carolina Lourenço, desculpa, Juliana, que estava dentro, mulheres que estavam construindo o mandato da Marielle Franco no Conselho Político e que entendem a necessidade de se movimentar, de se articularem para dar soluções, pensar estratégias para mudar o quadro da subrepresentação de mulheres negras dentro de espaços de poder. Nós, mulheres negras, a gente é o maior grupo populacional no Brasil, nós somos mais de 28% da população e não somos nem 2% nos parlamentos de todo o país. Então, essa subrepresentação, ela se reflete em apagamento, né, da nossa existência a partir da omissão, da negligência, diante de produção de políticas que são fundamentais para a nossa existência. Então, é concreto a necessidade de reverter o quadro e esse movimento, ele tem tanto feito, né, desde 2018, produzido pesquisas, estabelecido estratégias para impulsionar mulheres negras em cargos de poder, em cargos de liderança, não só dentro do parlamento, né, mas em diversos outros espaços, que são espaços fundamentais de produção de política, e tem construído também dados, né, porque a gente entende, eu sou assistente social, a gente entende que qualquer problema social só se torna alvo de política pública a partir do momento que ele é mapeado. Então, produzir dados sobre essa realidade, ela é fundamental para que isso seja colocado como uma realidade concreta que precisa ser direcionado respostas estatais para reverter esse quadro de subrepresentação de mulheres negras em espaços de poder, de violência política. As mulheres negras são, né, aquelas que mais sofrem com violência política no âmbito das eleições. Não é à toa que Marielle Franco foi morta nesse estado, né, a partir dessa política machista, misógina, homofóbica, lesbofóbica, racista, que matou ela porque ela era mais do que um corpo negro feminino que representava uma quebra de paradigma da ocupação daquele espaço, mas porque tinha um projeto político coletivo que estava relacionado com a defesa dessas pautas coletivas de mulheres negras. Rafa, olha só, e conta um pouquinho da sua história pessoal, da sua formação, como é que foi o seu caminho. Como você chegou aí? Tipo, acordei um dia e falei, articuladora, ativista e candidata, assim. Sim. Como foi esse caminho até chegar nesse lugar? Sim. Eu sou uma mulher negra migrante, né? Me mudei para o Rio de Janeiro com 17 anos. A minha família, ela vem para o Rio e remonta a história de muitas mulheres, de muitas famílias como a minha, né? Eu nasci na primeira usina de cana-de-açúcar de Minas Gerais, na usina de Ana Florência. E as minhas tias vieram trabalhar aqui com 15 anos, trabalhavam na lavoura e vieram trabalhar aqui para trabalhar nas casas de veraneio dos donos e parentes dessa usina de cana-de-açúcar. Vieram para cá com 15 anos, tem mais de 30 anos que moram aqui. E eu vim, assim que terminei o ensino médio, vim para cá. Fui atravessada desde muito cedo de vários processos, né, de violência que reproduzem tanto o racismo quanto o machismo na sociedade. Eu trabalho desde os 10 anos ajudando a minha mãe. Minha mãe é uma mãe solo. Eu tenho um irmão gêmeo que se chama Ramon, um irmão mais novo que se chama Ronan. E eu não me recordo quando foi que eu deixei de ser criança para cuidar dos meus irmãos. Então, tenho essa memória muito cedo, né, do cuidar dos meus irmãos, porque a minha mãe tinha que sair trabalhar e eu tinha que cuidar dos meus irmãos, fazer comida. Com 10 anos, eu comecei a trabalhar fora de casa. Então,
A minha mãe tinha um mercadinho, ela dava aula pro ensino infantil lá em Ponte Nova. E ela tinha um mercadinho que era o que sustentava, complementava a renda. Eu ia para esse mercadinho depois que saía da escola, ficava lá, mal dava altura no balcão, mas ficava lá trabalhando, porque aquele era o espaço que possibilitava a nossa existência. E sempre tinha os vizinhos ali do mercadinho que ajudava a cuidarem de mim, vigiar para que nada acontecesse. Porque eu era muito pequena, muito nova, ficava trabalhando ali. Ali, esse lugar do cuidado é um lugar que se reflete, se reproduz na história de mulheres negras desde muito cedo. Com 13 anos, eu tive vivenciei minha primeira perda violenta. O meu tio, que tinha 19 anos, meu tio Henrique, ele era o primeiro da minha família que trabalhava no escritório, não trabalhava diretamente na lavoura, ele tinha 19 anos, trabalhava na Unimed. E era office boy da Unimed. Um dia, saindo do trabalho, ele depositava o dinheiro e depois ia almoçar. No caminho de casa, ele foi sequestrado, foi morto, foi esquartejado, jogaram no rio os pedaços dele, né, os pedaços do corpo dele. E eu lembro que naquele dia, quando a polícia chegou para registrar o desaparecimento, eles disseram para minha mãe que quando o dinheiro acabasse ele voltava, porque eles tinham certeza que para um menino negro de 19 anos o que tinha acontecido era que ele tinha fugido com o dinheiro. Isso demorou um mês assim até começar a aparecer partes do corpo dele no rio, e isso fez com que a cidade toda, a notícia que saiu no jornal é que ele tinha fugido com dinheiro. E isso fez com que as pessoas ligassem para nossa casa, xingassem a gente, dizendo que meu tio tinha roubado dinheiro. Até que começou a aparecer parte do corpo dele no rio. Eu fui, na época, reconhecer o tênis. O meu irmão gêmeo, Ramon, foi reconhecer a calça, porque tinha um chaveiro, que era o chaveiro que sempre vinha nas bermudas que minha mãe comprava pro meu irmão. E desde aquele momento, isso impactou meu irmão de uma forma que ele foi perdendo a voz mesmo, assim, cada vez mais calado. A gente descobriu... Minha mãe depois teve que se mudar pra cá. Minha mãe era a única que não veio pra cá adolescente, trabalhava lá dando aula pro ensino infantil, porque fez magistério. Uhum. E ela já era separada do meu pai, mas tinha uma relação, né? Meu pai ameaçava ela, então minha mãe deixou tudo lá, deixou a gente com a nossa avó e se mudou pra cá pra trabalhar em casa de família pra não ser morta, né? Por não ser morta, ela era constantemente ameaçada. E nós ficamos, os meus 2 irmãos ficamos com a nossa avó. Passou um tempo, a gente descobriu que meu irmão tinha uma relação de dependência com cocaína. Tinha um receio, porque a gente aprende que o destino para jovens negros pobres, né, e que moram em periferia, que se envolvem e que tem uma relação de dependência com determinadas drogas, é a morte ou a prisão. Então, minha mãe trouxe meu irmão para cá, depois meu irmão voltou. Enfim, eu me mudei para cá com 17 anos. Eu fazia teatro lá em Minas, né, e teatro foi muito importante na minha formação. Eu comecei a fazer teatro com 7 anos, porque eu era muito tímida. Sofri muito racismo, né, na escola. E comecei a fazer teatro porque eu tinha uma dificuldade de falar. Então, descobri no teatro a possibilidade... Descobri um teatro sobre a universidade. Eu não sabia o que significava a universidade, mas eu sabia que eu precisava entrar naquele espaço para viver as histórias que eu vivia no teatro, que eram muito mais leves e felizes que a minha. Então, a arte, a cultura tem um papel muito determinante na minha formação. Eu escrevo poema desde os 9 anos. Me mudo para cá e vou fazer serviço social, porque a grande questão da minha vida se torna descobrir como eu poderia fazer para o meu irmão não ser preso nem ser morto. Eu gostava muito de teatro, queria muito fazer teatro, mas essa era a urgência. E aí vou fazer serviço social, morava em São João de Meriti e estudava na Praia Vermelha. Então todo dia eu saía às 5h30 de casa para poder pegar o trem, tentar chegar na faculdade 7h30, para poder assistir às aulas. Ficava lá o dia inteiro. Minha mãe é empregada doméstica, era a única trabalhando naquele contexto. Então, o dinheiro que eu tinha era o dinheiro da passagem. Naquele momento não tinha bilhete único. E eu ia pra faculdade, chegava lá às 7h30, 8h, ficava até 10h, porque eu não tinha dinheiro para tirar xerox. Então, eu estudava na biblioteca e às vezes eu passava o dia inteiro sem comer, porque o dinheiro que eu tinha era contado de passagem. Se eu
comesse algum dia, se algum dia eu não aguentasse ficar sem comer, eu ia ter que escolher um outro dia da semana para não ir para a faculdade. E aí começo a militar no movimento estudantil por uma demanda de existência, né? A assistência estudantil era muito importante, né? Porque eu fiquei 1 ano sem conseguir acessar a assistência estudantil nessa dinâmica de ficar quase o dia todo sem comer, de ficar o dia todo na faculdade, de voltar para casa. Eu pegava 11h15, último ônibus, porque 9 horas acaba o trem para São João de Meriti. Então eu pegava o último ônibus e se eu perdesse, só tinha ônibus 5 horas da manhã. Essas dimensões, elas me atravessam, né? Desde muito cedo. E as questões que me mobilizam, que eu vou me preocupando, é uma tentativa de construir estratégias de existência, entendendo que essas estratégias não estavam numa relação só minha, individual. Porque eu tenho vários primos. Eu queria muito que eles também pudessem saber que tinha outras construções de existência possível, para além das construções que a minha mãe, que as minhas tias vivenciaram, que era de ser empregada doméstica. Elas criaram a gente, mas elas narravam vários processos de muita violência. Então eu sempre levava minhas primas para a universidade, porque eu queria que elas entendessem, que elas soubessem daquela realidade, que era uma realidade que eu não sabia como era, mas que eu sabia que eu precisava acessar e que eu sabia que elas também precisavam acessar. Aí participei do DCE, dirigi o Centro Acadêmico, participei, né, das lutas pelas ações afirmativas pela aprovação de cotas raciais na graduação da UFRJ, do Bandejão. Dirigi vários atos pelo Bandejão na Praia Vermelha. E aí fui pro mestrado, entrei no mestrado em 2016, emendei, na verdade, a graduação, porque terminei em 2015. E aí depois entrei em 2016 no mestrado. E comecei a discutir cotas, ações afirmativas, porque o que me fez querer entrar no mestrado era a vontade, porque eu sabia que aquele espaço formava as pessoas que decidiam sobre as políticas que incidiam sobre nossas vidas. Então eu queria muito acessar aquele espaço, porque eu também queria ter a possibilidade de visibilizar as demandas das pessoas que vivem nos mesmos territórios que os meus, né, na Baixada Fluminense, que historicamente é esquecida pelas políticas. A gente vive políticas de exceção, de omissão, de violência, mas nunca de garantia, né? Eu sou de São João de Meriti. São João de Meriti tem mais de 500 mil pessoas, não tem um hospital público, né? Então, tem universidade ali. Se tivesse universidade, talvez eu não tivesse que me deslocar tanto. E no início de 2017, a minha prima, minha Joana, que era minha prima, assim, depois dos meus irmãos, era a primeira. Ela morta no caminho da universidade. Ela estava indo para a faculdade, foi pegar o trem de 10h30 da manhã, entrar no trem, a porta fechou, prendeu o corpo da Joana, arrastou ela por mais de 20 metros, arremessou ela no vão entre a plataforma, deixou o corpo dela estirado na linha do trem por mais de 8 horas. E além da morte brutal, porque ninguém imagina que ir para a faculdade possa produzir algo tão violento, eles disseram que era suicídio para não pagar uma multa. Então, a gente começou uma luta por verdade, por justiça, que era uma demanda de poder lembrar da Joana. Era demanda de existência, de poder lembrar da Joana com tudo que ela representava. A gente não queria ter que lembrar dela com essa narrativa de que suicidou, quando a gente sabia que não era isso, né? Tinham várias pessoas que presenciaram. E disseram, olha, ela botou o pé, a porta fechou, o maquinista não tinha visibilidade, as pessoas que estavam dentro do trem tentaram apertar o botão de emergência, mas o maquinista não funciona, né? Não tem manutenção. E a gente começou uma luta por verdade, justiça, fez vários atos. A Marielle Franco ajudou muito nesse processo. Eu conheci na época que eu trabalhei no sistema prisional. Eu fiz estágio 4 anos no sistema prisional. Ela trabalhava na Comissão de Direitos Humanos. Grande parte das mulheres, das familiares que eu atendia, vinham encaminhadas por ela. E eu me lembro que quando a Joana morreu, eu liguei pra ela, a gente enterrou a Joana na sexta. Liguei pra ela e falei, Mari, eu tô te ligando que a Joana foi morta hoje, indo pra faculdade. Eu vou dizer que o que definiu a morte dela foi o racismo. E eu sei que eu não vou ter que te convencer disso. Você não vai me perguntar porque eu tô falando disso. Eu sabia que o fato da Marielle ter uma experiência de vida muito próxima
da nossa, e ia fazer com que ela entendesse o que eu tava dizendo. Marcou pra atender minha família na segunda, a gente fez vários atos, e eu comecei a levantar, buscar o que tinha de dado. Não existia nenhum dado sobre ocorrência violenta nos trens, mas quem pega trem todo dia sabe que aquele é um espaço que é atravessado por violência todo dia. Todo dia alguém fica preso na porta, todo dia o trem atrasa, e aí quando vem, todo mundo, tem muita gente na plataforma, todo mundo quer entrar porque não quer perder o trabalho, porque chega atrasado todo dia, e aí as portas partem aberto e caem ali no vão. A gente tem uma plataforma que é um vão de mais de 50 centímetros em alguma estação, então a gente sabia que por mais que não tivesse dado, tinha um fato social. Então eu começo a levantar o que tinha de resolução, de norma, descubro onde era possível conseguir os dados por uma resolução da Agência Nacional de Transporte. A gente faz mais 18 pedidos pela lei de acesso à informação junto com a Casa Fluminense, que é uma organização do terceiro setor que trabalha com monitoramento de política pública, e era uma rede que a Marielle tinha ajudado a gente a construir. E aí a gente, quando vem os dados, a gente descobre uma diversidade de formas de se morrer e de se lesionar nos trens. Morte por violência doméstica dentro do trem, auto de resistência dentro do trem e homicídio culposo por atropelamento ferroviário, que era a tipificação que eles registravam de pessoas que eram atropeladas pelo trem. Antes, a narrativa das empresas, tanto a da empresa concessionária, quanto da agência reguladora, da Secretaria de Transporte, era que eles não divulgavam os dados sobre ocorrência violenta nos trens, porque a maioria era suicídio. Quando os dados vêm de 2006 a 2018, tinham 32 registros de suicídio, e de 2008, que é o corte temporal que a gente faz, a 2018, para tratar esses dados, tinham 368 mortes por atropelamento ferroviário. Homicídio culposo por atropelamento ferroviário, que era a tipificação do ISP. Em 2016, o número quase dobra ao ano anterior, são 66 registros, 2017, desculpa, que a gente começa a fazer essa incidência, são 66 registros de pessoas que foram mortas, atropeladas pelo trem. A morte da Joana, que foi que a gente conseguiu dar visibilidade, pautar a mídia, não estava registrada ali, porque eles encerraram um inquérito responsabilizando a Joana pela morte dela, dizendo que ela não viu o apito, que ela correu para entrar no trem. E então fala sobre uma realidade sob notificação. Em 2018, são 83 registros por homicídio culposo por atropelamento ferroviário. Quase 2 por semana. Então, esses dados a gente consegue pautar uma CPI dos transportes na Assembleia Legislativa e uma ação civil pública de acessibilidade com promotoria de pessoas com deficiência, que a gente entende que a Joana não tinha nenhuma dificuldade de mobilidade. Mas se tivesse a garantia de que qualquer pessoa, que um cadeirante pudesse descer e embarcar no trem de forma segura, a Joana estaria viva. Então a gente entende que construir cidades acessíveis é garantir segurança de todo mundo, é garantir bem viver, direito de ir e vir para todo mundo. E a gente lança esse livro, né, publica esse livro, que Não Foi em Vão. Eu escrevo junto com o Vitor e com o João, que ajudam na construção dessa pesquisa. A gente constrói junto, olha para os dados juntos, faz análise dos dados, apresenta aqui os dados e uma narrativa de como a mobilidade ela produz interdição. A gente começa a entender que a mobilidade ela produz interdição para determinados corpos. Na produção dessa pesquisa, a gente foi andando do trem, conversando com os usuários, né? E aí, todas as mulheres que a gente ouvia, que descia na estação de Vila Rosali, que é uma estação em São João de Meriti, elas diziam que elas não desciam ali porque depois de que escurecia, porque elas eram assaltadas e estupradas num corredor, que é um corredor que se constrói para que as pessoas não passem no meio do túmulo, porque a saída dessa estação é dentro do cemitério, é em meio aos túmulos, e aí eles constrói um corredor de 1 quilômetro para as pessoas não passarem em meio aos túmulos, mas não tem nenhuma iluminação, então as mulheres não tem segurança nenhuma. Começam a dizer, né? Então, e é impossível, é impensável a gente pensar uma estação, uma saída de metrô em Botafogo que fosse no meio dos túmulos. Então a gente começa a entender que tem uma lógica da mobilidade que produz interdição, né? Que está organizado não só no deslocamento, né? Nas violências que a gente sofre, porque os transportes são mais precários. Se a gente for para Acari, o transporte que circula em Acari é completamente diferente ao transporte que circula aqui no Leblon, né? Então, a gente começa a entender que tem uma lógica que organiza não só o transporte, mas que organiza como as cidades se planejam, né? Como que lugar que vai ter equipamento público, que lugar onde os deslocamentos vão ser maiores. Porque é isso, os territórios de periferia e de favela, eles vivem com a inexistência de clínicas da família, às vezes com a existência, mas com uma existência muito precária, sempre com falta de médico, com falta de curativo, de álcool, com
inexistência de creche. Quase todos os bairros do município da Baixada Fluminense não tem creche. E como é que as mulheres vão poder trabalhar se não tem creche? Então a gente começa a entender que é isso. Mobilidade, ela é meio de existência. Para tudo na nossa vida, a gente tem que se deslocar. Sim. A gente se desloca para procurar trabalho, a gente se desloca para acessar a saúde, a gente se desloca para levar o filho para a escola, para a creche. E tem uma lógica de mobilidade que é associada e pensada numa perspectiva daqueles territórios onde moram pessoas que são entendidas como numa perspectiva de cidadania, né? A Zona Sul é a materialização dessa perspectiva de territórios que são sempre priorizados no orçamento, onde vai ter uma série de escolas, vão ter hospitais públicos e territórios que são sempre abarcados numa perspectiva de interdição. A Baixada Fluminense é a materialização disso. São João de Meriti é isso, é considerado o formigueiro da América Latina. São 500 mil pessoas no território de 32 quilômetros. Não tem nenhum hospital, né? Não tem oportunidade de emprego. 84% da população de São João de Meriti tá desempregada e na informalidade. As pessoas têm que se deslocar para poder acessar a oportunidade e pagam muito mais do que isso. Então, a gente começou a fazer essa luta e entendeu. Acabam morando em situação de rua. Exatamente. A gente voltou a viver uma realidade que é uma população grande que tem casa, mas que não consegue voltar para casa todo dia porque tá na informalidade. O custo da passagem é quase o que eles ganham por dia. Então, eles dormem de segunda a sexta-feira, numa situação indigna, violenta, desumana, sim, porque a passagem é um limitador para as pessoas conseguirem usufruir de vida, de dignidade, de oportunidade. Você sabe que a gente entrevistou uma professora doutora em geografia, né? E que ela falou sobre esse termo, né? É o racismo geográfico, que eu acho que a gente nunca tinha ouvido falar. A Emily Brandão. Emily Brandão. Que é isso mesmo, é a estratégia, né, que, inclusive nas catástrofes naturais, tudo isso é ligado, como você fez, assim como o transporte, tudo está ligado dessa forma para destruir essa população. Tem mais, gente, que tipo, o metrô da Barra não foi à frente porque as pessoas vão começar a chegar aqui. Aí vão vir de lá, de não sei aonde, vão chegar no Leblon, pô. O máximo um barrense. Sim. Sabe, é surreal. Tipo assim, não, vamos parar aqui, porque aqui fica mais difícil esse racismo geográfico. Teve um outro termo também que a gente... Tem um professor, que é o Denilson Araújo, que ele fala da geopolítica da morte. Que é isso, como se localiza, como territórios negros são construídos a partir de uma perspectiva de produção de morte, né? Porque é isso, faz toda a diferença se você passar mal em casa de madrugada, se você tem um hospital a 2 quilômetros, você tem um hospital a 30 quilômetros. Isso faz toda a diferença, né? Então, como territórios eles são construídos e como se pensa a cidade nessa perspectiva de interditar, de aprisionar, de retirar a vida, né? Isso tá desenhado não só nas formas de deslocamento, porque, por exemplo, hoje o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele tem os piores indicadores de mobilidade. A população de Japeri, 45% da população que está economicamente ativa em Japeri, trabalha na cidade do Rio de Janeiro. Então, elas têm que fazer deslocamento de 5, 6 horas por dia para acessar trabalho. A Casa Fluminense tem um dado, um infográfico, que é um Réveillon por dia. Ele diz que todos os dias tem um deslocamento pendular de 2 milhões de pessoas que vêm da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, da capital do Rio, para acessar oportunidade no centro e na Zona Sul. Essas pessoas, se elas perdem 2 horas por dia no transporte, elas perdem 1 mês por ano dentro do transporte público. Seria 1 mês que ela poderia estar descansando, que ela poderia estar fazendo outras coisas com a família, usufruindo de cultura e lazer. Então tem um impacto no deslocamento. Os grandes deslocamentos, eles adoecem, eles retiram direito. Eu tenho variz na perna desde os 19 anos. E por tanto tempo em pé dentro do trem. Confinada, provavelmente. Exatamente. E aí tem pra nós que somos mulheres, tem uma dimensão que é uma dimensão outra, que é entrar. Esses deslocamentos, eles são sempre acompanhados de processos de violência. A gente, desde a primeira vez que pega o trem, a gente vai estabelecendo uma série de estratégias para como a gente não passa violência dentro do trem. Assediada. Exatamente. Aí a gente pega o transporte no contrafluxo, gasta mais tempo para poder ou encostada ou sentada, botar a mochila na frente para ninguém sarrar na gente dentro do trem, né? Quanto isso repercute, inclusive, em possibilidades e quanto isso retira tempo para mulheres. Tem dupla, tripla,
quádrupla Décupla. jornada de trabalho. E é isso, né? Vai se deslocar para trabalho, vai se deslocar para levar o filho para escola, vai se deslocar para levar o filho para levar o filho no hospital, vão ter deslocamentos muito maiores. Esses territórios que são, né, majoritariamente conformados por famílias monoparentais, chefiadas por mulheres negras, pobres, que estão numa situação muito vulnerável, que são a base da pirâmide, elas vão ser muito mais, né, impactadas por esses deslocamentos, né? Então, a gente entendeu que a mobilidade ela fala sobre existência e que o planejamento da cidade, a própria política de mobilidade, ela é hierarquizada por categorias profissionais que são categorias elitizadas desde a sua concepção. Arquitetos, engenheiros, é hierarquizada. Eu comecei a discutir mobilidade, quase sempre eu sou a única mulher, a única negra dentro desse espaço que discutem transporte, que discutem planejamento da cidade. Essas pessoas, elas decidem sobre realidades, demandas Que elas nunca viveram que na elas vida. não conhecem, que elas desconhecem. Mais do que não viver, é que elas não se importam. Não é isso que produz a métrica de como elas vão planejar a cidade, né? De onde elas vão priorizar orçamento. Isso é material, né? Então, a gente começa a construir uma campanha, entende que precisa construir e impulsionar mais mulheres negras para, né, nesse contexto eleitoral. Primeiro que são as mulheres que vão derrotar esse projeto de morte que está colocado hoje na presidência do Brasil, né? E isso está muito dado, não só agora, isso foi dado dentro do contexto da pandemia. As mulheres negras, elas estiveram à frente das respostas mais efetivas de mitigação do Covid. Elas começaram a levantar comida dentro dos seus territórios para as pessoas que estavam desempregadas e passando fome, porque é quem que se preocupa se o outro está comendo, senão mulheres. Que tem essa conformação e essa construção por uma dimensão de cuidado. Foram mulheres que tiveram à frente da ciência, né, das construções científicas que decodificaram o Covid, né, que foram das pesquisas de construção, né, de vacinas. Então, elas foram fundamentais para elucidar que esse governo representa um governo de morte. Só que quando isso ganha capital, essas mulheres elas são deslocadas do cenário político. Né? Então, a gente entendia no movimento Mulheres Negras Decidem a necessidade da gente se colocar como sujeitas, né, políticas, como atrizes políticas fundamentais, de construir isso, de viabilizar que mais mulheres pudessem estar nesse lugar, principalmente porque a gente tem entendido que aqueles que sentem mais dor, eles precisam estar mais próximos do poder. A Carolina de Jesus, ela dizia que a fome, ela é professora. Não tá falando só de fome de comida, ela tá falando da inexistência, né? Da necessidade de tudo e da falta de resposta para as nossas necessidades de existência. E a gente precisa estar mais perto da política porque não faz sentido construção de política se não for para produção de vida. Né? Essa pactuação onde a sociedade, ela elege um Estado para a garantia do bem comum, para a garantia daquilo que é fundamental à existência, que está constituído lá como direitos essenciais, dentro do direito internacional dos direitos humanos. Essa construção de direito à saúde, direito à comida, direito a lazer, direito a trabalho, a tempo de descanso, direito a transporte, a dignidade, a vida, direito de ir e vir. Essas construções são pactuações que o Estado tem que garantir esses direitos que são essenciais. Então, não dá para pensar a dimensão política desassociada daquilo que é material e concreto na vida. Então, por isso que a gente se colocou nesse processo, começou a construir, né, esse projeto. Hoje, o Mulheres Negras Decidem, junto com o Instituto Marielle Franco, tem um projeto que chama Estamos Prontas, que é um projeto que escolheu uma liderança por estado, em todos os estados do Brasil, para disputar as vagas do Legislativo Estadual, porque a gente acredita também que parte da derrota desse projeto conservador que está colocado passa por colocar a política de onde ela nunca deveria ter saído, naquilo que é mais concreto da nossa existência. Então, falar que política é não ter médico no posto de saúde, é não poder distribuir currículo, porque para você distribuir currículo, procurar emprego, você tem que ter 17,10 no bolso. Política é sobre como é que a gente traz a política para o que é concreto e material na nossa vida.
A vaga para o Legislativo Estadual é o que está mais próximo nessas eleições dessas pessoas. Então, hoje a gente tem 27 lideranças, eu sou a liderança apoiada aqui no Rio de Janeiro, e a partir de projetos coletivos, né? Que como a gente ocupa esse espaço numa perspectiva de projeto coletivo para ter mais nós dentro desse lugar. Linkando com a parte do transporte, você tem aí no seu… Aí do ladinho, né? Não Sou Cinderela. Transporte público seguro. Sim. No nosso país, No nosso país. A gente tem, A gente tem um tem país. um meme A gente tem um país. do nosso programa que a gente fala que é o nosso país. Nosso país. No nosso Arrasou. país, que tá em contato com o Banco Social. O Banco Social Mumbuca. O Mumbuca. O transporte é gratuito, né? Na cidade. No nosso Sim. país, No nosso país. Ah, o isso transporte não é gratuito. viável. Como é? Não é viável? Isso é viável. E assim, a gente conseguiu em 2015, a partir das grandes mobilizações que tiveram em junho de 2013, a Benedita apresenta uma emenda constitucional. A Benedita não, desculpa. Erondina apresenta uma emenda constitucional do transporte ser entendido como direito essencial. Se ele media, né, a possibilidade de existência, ele precisa ser garantido Sim. como direito. Mas tem uma questão que é de controlar o deslocamento das pessoas sob poder. Não é à toa que no Rio de Janeiro as milícias se constituem a Sim. partir do controle do deslocamento das pessoas que locomoção. moram mais longe. Isso não é à toa. É Não é à porque toa. descontrolar o deslocamento das pessoas sob poder. E a gente ainda tem, na dimensão de como se montam as cidades, o Estado, o controle do deslocamento das pessoas atende a essa reprodução de desigualdade, aprofunda essa construção de desigualdade. O transporte ele é pensado numa lógica onde ele é uma mercadoria. Cada pessoa dentro do ônibus, ela é contada como se fosse ela uma mercadoria. Eu coordenei a construção de um livro que chama Mobilidade Antirracista, que a gente apresenta um método de pensar a mobilidade numa perspectiva antirracista, desde a discussão, né? Dessa discussão mais profunda de como o transporte ele reproduz lógicas racistas, de como as mulheres estão colocadas nesse processo, porque é na nossa tentativa de circular pelos espaços que a gente sofre estupro, que a gente sofre assédio. Se não tivesse em casa, isso não tinha acontecido, né? É na nossa tentativa de circular pelos espaços que se produz, que os jovens negros do Jacarezinho, quando estão vindo no ônibus 474 para Ipanema, são abordados pela polícia e pela guarda municipal, encaminhados para a delegacia. A delegacia oferece uma denúncia de que supostamente eles iriam cometer arrastão porque eles estavam com pouco dinheiro ou sem identidade. São encaminhados para o Ministério Público, internados de 15 a 45 dias sem ter cometido nenhum ato infracional, acusados de que fariam arrastão. Sim. É no deslocamento da cidade que se produz esse processo de interdição. Então a gente começa a entender isso e fala sobre como a mobilidade ela ainda é pensada, o transporte ele ainda é pensado por essa lógica racista que remete aos navios negreiros. Porque cada pessoa ali, hoje o indicador que é utilizado para calcular o transporte é o IPK, é o índice de passageiro por quilômetro. Então cada pessoa dentro de uma composição, do ônibus, do trem, do metrô, ela é contada como uma mercadoria. Quanto mais gente eu consigo colocar dentro da mesma composição, mais é o lucro. Porque o contrato, por exemplo, da linha 4, você já citou aqui, ele foi firmado numa projeção de passageiro, que o metrô Rio transportaria 300 mil passageiros por dia. Quando ele não consegue alcançar isso, o Estado tem que restituir o metrô daquilo que não foi alcançado. E aí, assim, ele desmobiliza uma composição, tipo, o metrô vai passar de 10 em 10 minutos. O metrô vai demorar um pouco mais para colocar mais gente dentro da mesma composição. O trem é onde isso mais acontece, porque tem a lógica de qual transporte é organizado para qual território e como esse transporte ele reproduz a lógica de desigualdade. A gente viu no ano passado, todo dia, a Supervia dizia que estava roubando cabo. E que aí tinha que desmobilizar, tinha atraso de 1 hora, né? Tipo, de 1h30. Porque o que eles fazem? Teve uma vez que a gente foi fazer, eu fundei uma organização no passado que chama Observatório dos Trens. A gente faz pesquisa, incidência e mobilização sobre a política de mobilidade. Como é que a gente disputa essa política, a política que atravessa as nossas vidas. E a gente tem um jornalzinho que a gente distribuía dentro do trem para poder fazer a mobilização da população. Eles iam aumentar a passagem do trem para R$7, né, para uma população que vive com uma média salarial de um pouco mais de um salário mínimo. Isso impacta para quem está desempregado, para quem está na informalidade, mais de 34% do salário. Então,
a conta não fecha. E a gente começa a fazer essa distribuição do jornalzinho, indo em várias estações. E teve uma vez que a gente foi em Gramacho, no ramal de Gramacho, a gente chegou lá às 7 horas, já tinham chegado 3, porque Gramacho tem que fazer integração. Então, Saracuruna, aí vem de Saracuruna para em Gramacho, para esperar o trem para Central do Brasil. Chegaram 6 trens de Saracuruna para Gramacho, não tinha mais lugar na plataforma para as pessoas ficarem, tinha gente do lado de fora esperando, e nenhum trem para Central do Brasil. Porque o que eles fazem é colocar 6 viagens dentro de uma composição. E aí isso é óbvio que vai produzir muito mais violência, porque tem um vão tem a plataforma de 30, 40, 50 centímetros. Porque a porta não fecha, as pessoas estão ali amontoadas, porque o que elas dizem meu patrão não acredita mais que eu chego atrasado porque o trem atrasa. Vou perder meu emprego, né? Vou perder meu emprego todo dia, eu chego atrasado porque o trem atrasa todo dia. Porque não acordou mais cedo, né? Exatamente. Então essa lógica é possível implementar e é possível e necessário implementar a gratuidade do transporte. Porque é um direito essencial. Por exemplo, vocês sabem quanto custa quando uma criança passa mal e aí precisa ir para uma emergência de madrugada? Tipo, engoliu uma pratinha, tem que ir pra emergência. Quanto custa? Olha, da minha casa, vamos ver, eu vou pagar 35 de um Uber, dependendo do horário, porque não tem ônibus, na minha rua não passa, então eu teria que andar uns 15 minutos até achar um ônibus, esperar uma meia hora, ou pagar R$45, 35, R$45, só chegar ali. Aí tem todo o rolê pra voltar e os remédios que dariam. Sim. Mas quanto custa o atendimento na emergência, você sabe? Do quê? Se uma criança passou mal, precisa de emergência. O valor que pagaria, não? Quanto custa? Não Quanto sei. custa isso pro SUS? Quanto? Não. Ninguém sabe, mas não precisa, porque isso é essencial. Se a criança passou mal, engoliu uma moeda e passou mal, ela precisa ter atendimento garantido. Sim. Isso que institui o SUS como fundamental. O deslocamento é a mesma coisa. Claro. Se o deslocamento é condição… Direito de ir e vir, Exatamente. não é? Ele precisa ser essencial. E a gente pode, inclusive, discutir aqui várias formas de como custeia isso. Sim. Né? Hoje no Brasil tem 33, se eu não me engano, cidades com gratuidade de passagem. 33 então, cidades. Essa que a gente tá falando, que é Maricá. Maricá é uma dessas cidades que agora não tem só ônibus, tem bicicleta, sistema de bicicleta gratuito. Porque é isso, é fundamental. Pensar estratégias, mas que… E ter vontade, E já né? tem o fundo de mobilidade, Então, como é que você pensa a receita? A receita pode ser os dudas que a gente paga, né? A gente, pra Detran, tirar documento. Tudo a gente paga. Então pode ser… Se destina esse valor pra complementar o fundo de mobilidade. Pode ser as multas que se pagam. A gente tem uma diversidade de formas de pensar custeio. Já existe o fundo de mobilidade. A questão é como você… É interesse político, porque controlar o deslocamento das pessoas é sob poder. É possível, inclusive, né, colocar o Rio de Janeiro num lugar de pioneirismo. Não sei se vocês sabem, antes da década de 50, o Rio de Janeiro era o território no mundo com maior infraestrutura de transporte. Isso foi sendo desmobilizado pelo projeto rodoviarista, mas foi sendo desmobilizado porque, nesse contexto, tinham grandes migrações de pessoas, especialmente famílias negras, que estavam ali, foram expulsas no pós-abolição e que chegaram aqui a partir dos trens em busca de liberdade. Né? Então isso era um projeto também, desvincular o Rio de Janeiro para impedir que as pessoas chegassem aqui. Né? E hoje, quando a gente pensa em transporte é a solução, não só para ter cidades mais dignas, mais econômicas, mas transporte é a solução para a mitigação climática. 40% da emissão de gás carbônico que é emitido no mundo é a partir do transporte, dos carros. Né? Se a gente tivesse transportes públicos de qualidade, né? E o transporte sobre trilho é a resposta para zerar a emissão de carbono. Tem um fundo internacional milionário que está sendo mobilizado para a infraestrutura que possa reduzir a emissão de carbono, que possa fazer a transição energética. É possível o Rio de Janeiro ser pioneiro, atrair esses fundos com investimento no sistema sobre trilho, no ampliação e requalificação do sistema ferroviário, para a implementação do metrô
em superfície, né? Como é que a gente precisa falar sobre a implementação de uma agenda de um trem que seja similar, que tenha qualidade similar ao metrô. Como isso não só atrai o recurso de infraestrutura, né, para esses territórios, mas o transporte ferroviário no Rio de Janeiro, ele é o único que atravessa 12 municípios da região metropolitana. Municípios que são majoritariamente negros e periféricos. É possível se implementar a agenda de reparação e danos, que é isso, desconcentrar oportunidade, diminuir deslocamento. Sim. Essa é a questão global, da geopolítica global, né? Tanto que move guerras, de como diminuir distâncias, tá relacionado com vários debates que estão acontecendo globalmente, Rota da Seda. Isso é um debate fundamental. E é possível olhar para o sistema ferroviário, implementar e atrair não só o recurso de mitigação e climática por infraestrutura, mas atrair o recurso de reconstituição e dano, que é de reparação das injustiças que já foram produzidas pelo clima. Você falou, os desastres climáticos, né? Eles são localizados. Santa Teresa é o maior exemplo disso. Eu sempre cito Santa Teresa. Porque é isso, quando chove, o Prazeres sempre é impactado. Prazeres, Falete. Mas os castelos de Santa Teresa não vêm abaixo. Isso é sobre infraestrutura. Então, como olhar para a mobilidade, olhar e planejar investimento nos transportes é reconectar o Rio de Janeiro com essa agenda de futuro, de redução de desigualdade, de direito, implementação de direitos de ir e vir. Né? A gente, ano que vem, faz 10 anos da Jornada de Junho, que foi o que abriu a porta tanto para as novas configurações dos movimentos sociais, mas também para o avanço do conservadorismo. Onda conservadora, né? Então, até hoje não se teve respostas efetivas daquelas mobilizações que eram mais do que por 20 centavos. Era sobre bem público, era sobre qualidade do serviço. Então, como assumir uma agenda que passa por vincular e por integrar a cidade, como isso pode criar oportunidade, desconcentrar oportunidade, diminuir deslocamento, porque vocês conhecem a Feirinha da Pavuna? Uma das coisas que a gente tem discutido, a Feirinha da Pavuna, ela é um exemplo de economia solidária. Não tem nenhum investimento do Estado naquele espaço. Mas ali produz muito emprego, gera renda, não tem asfaltamento, mas tem várias lojinhas ali que as pessoas empregam outras pessoas e produzem renda para São João de Meriti a partir daquele espaço. Você imagina se em todas as estações tivessem polos comerciais. Isso ia fazer com que as pessoas de Japeri não tivessem que vir para a cidade do Rio de Janeiro para trabalhar em polo comercial aqui na cidade. Poderia trabalhar lá em Japeri, né? As pessoas iam se deslocar se elas quisessem, né? Como é que a gente garante, não só que as pessoas venham para cá, para a capital, para acessar cultura e arte, mas que tenham polos culturais por todos os territórios, porque cultura é essencial à vida. Construir uma outra forma de pensar a realidade parte por disputar e construir uma outra lógica cultural, porque a gente tem uma cultura massificada e que se amplia com essa onda conservadora das fake news, né, do ódio. Como é que o enfrentamento a essa realidade está em construir uma outra cultura, e tudo isso está conectado com a agenda de planejamento da cidade, com a agenda urbana, com a agenda de mobilidade, de transporte, de integração. A gente fica sem palavras com a Rafa, tipo isso. Não, e é muito corajoso, né, Rafa? Eu acho que assim, esse movimento das mulheres negras decidem, né? Porque é um ambiente absolutamente hostil para mulheres, e sobretudo para mulheres negras. E a gente tem aí a prova material disso, que é a Marielle, né? O assassinato da Marielle. Então, assim, é muita coragem, é muita potência. Assim, eu fico te olhando, muito admirada, muito apaixonada e muito orgulhosa. Eu sei que não é fácil, porque é muita resistência. Não tem escolha, né? E é muito… Não é, eu tenho certeza que Rafa não escolheu. Nunca. Ser ativista desde o dia 1, né? Porque Sim. você foi contando a sua história, por isso que foi legal. Por isso que eu queria ouvir sua história toda, né? Com 10 anos eu fui na lojinha, não sei o quê. E aí me indignava que não sei o quê. Então você não tinha escolha, você foi lá e você não parava de fazer. E lutar pelos seus. E isso é muito apaixonante. Eu tô torcendo muito por você. Obrigada. Aqui na esperança de que a gente mude alguma coisa.
Parabéns pela coragem. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Você quer perguntar mais alguma coisa pra Rafa? Quero ver o livro. Mostra aí a capa do livro. Mostra pra sua câmera. É aqui? Aqui. Aquela ali, Não sua foi vão. câmera. E é isso, né? Como tem uma lógica, né? Tem uma lógica onde se costura, né? Que naturaliza e banaliza a nossa morte. Sim. Né? Eu tenho certeza que se vocês perguntarem, a maioria das mulheres que se colocam dentro de um cenário político, não só pro vagas legislativas, mas que são referências, são entendidas como lideranças, o que mais dá visibilidade para elas é narrar violência. Sim. Porque tem um fetiche por violência de determinados corpos. Não suportam ver as mulheres pretas felizes e brilhando. Agora, se for tragédia e dor, fica todo mundo querendo consumir aquilo, né? E isso é muito… Eu me lembro que quando a Joana foi morta, né, era uma tarefa minha entrar nas redes sociais e pedir às pessoas para pararem de compartilhar o corpo dela partindo na linha do trem ali. Pega o livro. Peraí, deixa eu falar. E toda vez que eu via de novo a foto do corpo da minha prima partindo na linha do trem, eu sentia dor, porque eu amava aquela menina. Sabe, tipo, enfim… E eu entendi o quanto é doloroso, o quanto isso continua nos matando, porque abrir as páginas do jornal, ver várias vezes os nossos… São pessoas iguais a nós, refletido na imagem, com o corpo partido, com tiro na nuca, com ensanguentado. Isso dói. Isso produz uma subjetividade de dor, de sofrimento, de morte, que é impossível de descrever. Eu me lembro recentemente aquele episódio lá em Vila dos Teles, onde aquela mulher que estava dando à luz foi violentada pelo anestesista durante o parto. E aquilo passou em vários jornais. E eu ficava falando, gente, essa mulher nunca vai poder superar o que ela passou, porque o corpo dela ali… É muito louco Ela isso, né, seguiu Rafa? Porque assim… Desculpa te cortar. Porque eu até conversei com uma médica de comunidade, Denise Ornelas, e a gente falou muito sobre isso, de tipo… Ela só tava ali por um motivo, né? Porque ela era uma mulher negra. Exato. Porque ninguém protegeu essa mulher. Sim. Né? Então, assim… a mídia, a exploração da mídia, né? Não. As pessoas que fizeram a denúncia. Porque o que acontece? Se alguém chega pra ela e pergunta assim, então, olha só… É que a gente tem aqui uma suspeita que um anestesista tá fazendo isso com as mulheres. E a gente vai aproveitar que você vai entrar na sala e vai botar pra gravar. Será que se alguém tivesse chegado pra essa mulher ou pro marido dela e falasse isso, eles teriam aceitado? Eles usaram uma mulher preta, periférica de boi de piranha. Sim. Eles usaram ela, tipo assim, tá claro, vamos ver se acontece. Então assim, eles não fizeram isso com a mulher branca, eles fizeram isso com a mulher preta. Sim. Que tava ali. Sim. Então assim, ninguém protegeu a vida dessa mulher. Então assim, beleza, foi usado, descobrimos, não sei o que lá. Assim, descobrimos entre aspas, né? Porque se fosse realmente pra descobrir alguma coisa, pra fazer uma coisa, botasse ali uma escuta, que fosse ao vivo, que a polícia chegasse, mas não. Ainda tem isso ainda, né? Então assim, quem fez, né, tipo as enfermeiras e tal, não tô jogando as enfermeiras, porque é isso, a gente acaba fazendo justiça com as próprias mãos, porque senão, olha só, ia ser mais uma, Ia ser e mais uma, mas e mais uma. Só que é isso, pra não ter mais uma, então vamos deixar ela ali. Vamos sacrificar aquele corpo que vale menos, né? Socialmente falando. Eu acho que o que você tava falando é que a violência seguia, porque os jornais não paravam de passar. Não. E aí eu me lembrei daquele episódio do… Cristiano, que era cantor, e que rolaram em grupo de WhatsApp o corpo dele na necrópsia. E o quanto aquilo foi tratado como algo perverso, quanto todas as mídias diziam, não compartilhe, sabe? Porque é isso, tem determinados corpos que se aceita, que se legitima a violência e outros não. Sim. Então, e tem uma outra dimensão que é isso, né? As enfermeiras… fizeram escondido, porque certamente se elas falassem com a direção do hospital, eles iam proibir elas de fazer aquilo. Elas estavam sendo… provavelmente sofrendo seriam ameaça demitidas, ainda. Elas ainda estavam sofrendo ameaça. Mas é isso, né? Se elas chegam pro cara ou pra própria mulher e falam isso tá acontecendo, eles vão falar, não, eu não quero esse médico. Sim. Entende? Então assim, aí se abre um instauro, sei lá, vai instaurar. Ia demorar mais tempo? Ia demorar mais tempo. Mas se você quer proteger a vida das mulheres, você não deve colocar elas ali pra serem estupradas, porra. Eu coordenei a política de enfrentamento à violência contra a mulher no município do Rio em 2021. Depois de um ano de pandemia, os equipamentos estavam quase todos praticamente fechados. Um equipamento tinha sido fechado, porque o endereço dele foi vazado intencionalmente em diário oficial. Era o lugar
lugar onde recebiam mulheres que estavam ameaçadas de morte. Porque era um abrigo de proteção sigilosa. Ninguém pode saber o endereço. Claro. Eles vazaram em diário oficial. E aí tiveram que esvaziar no dia 5 de dezembro o abrigo. E Eles quem? a gestão anterior do Crivella vazou em diário oficial o Isso aí, endereço. vamos dar nome. E diz que foi um engano, um equívoco. Vazou em diário oficial porque esse é um serviço caro. Eles não queriam manter um serviço caro, né? O que é, tipo, qual que é o valor, né? Tipo, como que se mede vida sobre, né? Enfim. E aí, uma das primeiras conversas que eu fiz, quando eu estava na coordenação, foi com a gestão das maternidades no Rio de Janeiro. E eu perguntei como é que vocês tramitam casos de violência obstétrica, violência ginecológica. E a resposta foi: nós não reconhecemos isso. Porque vale o ato médico. O médico sempre escolhe o melhor tratamento pro seu paciente. Então, e aí, a gente não tinha equipe, né? Porque isso também é uma política. Não priorizar a política, desmontar, ter uma pessoa para poder coordenar 4 serviços sem equipe, isso é uma política. E aí, quando chegavam plantões que eu recebia, eu fazia a coordenação, escrevia os projetos, e fazia o plantão. Porque eu também já fui impactada por esse serviço. Então, eu tenho uma relação. Eu sou a construção de política pública. Eu existo por causa disso. Então, chegaram vários casos assim de mulheres que estavam há 48 horas em trabalho de parto, que eles introduziram o Citotec só nas primeiras 4 horas, e depois não introduziram mais. E essas mulheres podiam morrer, sabe? Outro dia eu estava fazendo campanha e conversei com uma moça na Feirinha da Pavuna que nos dois partos dela, ela sofreu violência obstétrica. No segundo, ela ficou com lesões físicas, tipo, deixaram coisa dentro dela, sabe? Deixaram ela 3 dias em trabalho de parto. O filho dela nasceu, ficou dias na CTI, porque passou do tempo, porque não queriam fazer cesárea. Então, tem uma lógica, porque olham para esses corpos, o médico olha para o corpo e fala: esse corpo aqui aguenta ficar trabalho de parto 3 dias. Então, como a gente precisa pensar a política que seja conectada com quem usa elas? Como a gente precisa pensar a política de existência? Para mim, Pra mim é uma grande referência a Marielle, porque é isso, minha prima foi morta em São João de Meriti. Ela não ganhava capital com isso, porque inclusive ela teve que encaminhar para a Assembleia Legislativa. Ela era vereadora do município do Rio. Mas eu nunca fui para uma reunião sozinha. Ela sempre... A Mônica Francisco me acompanhava em muitas reuniões. Então, ela, de fato, era um mandato coletivo que representava não só as pessoas da cidade do Rio de Janeiro. Ela representava um grupo que não tinha nenhum outro interlocutor além dela. E quanto é importante ter mais de nós para produzir política de vida e dignidade. A Francia Marques é um grande exemplo disso. Eu fui para lá em março, antes das prévias eleitorais lá da Colômbia. Ela é a primeira mulher negra a ser candidata à presidência. Passou vários processos de violência e ela dizia: passaremos da resistência ao poder. Porque isso é condição de vida. E é esse o lugar que a gente tem que construir. Como a gente passa da resistência ao poder. Porque garantir dignidade para todo mundo é condição para que todos nós tenhamos dignidade. Para que do Leblon ao extremo do Noroeste, garantir dignidade para todo mundo é garantir dignidade para quem tem menos. Garantir política de equidade é garantir dignidade para todo mundo. Porque quanto mais miséria, quanto mais desigualdade, aumenta a violência. As pessoas vivem num processo de medo. Então, não é possível que as pessoas usufruam de felicidade. Eu sempre falo que, pra mim, política é felicidade. Pra mim, política é ter lugar de... Eu também acredito isso. Eu quero muito no meu país você, presidente. Mas... A gente já começa no nosso país com uma presidente mulher negra. Pronto, já. Esse é o nosso país. A gente tá construindo aqui aos poucos nesse programa há 1 ano e a presidente é você. Isso, já elegemos. Mas… A gente nem botou pra voto. Não sei, não. A gente tá certo. Tá tudo certo, Juliana, nesse país. Já começou certo mesmo. É isso. Mas, assim, eu fico muito emocionada com essa sua forma de olhar a política, mas não sei se dignidade pra todo mundo é o que todo mundo quer, né? Exatamente. Mas a gente não vai dar nenhum passo atrás. É isso, né?
tenho histórias de dor, mas o que me move é a esperança Sim. de que eu vou viver felicidade plena, Sim, de que eu pelo vou visto ver você é os uma meus grande otimista. vivendo felicidade plena. É o que me move, eu sou feliz. E o que me faz feliz é ir pra rua e ver que as pessoas entendem. Outro dia eu fiz um comício na casa de uma amiga. E aí a Ju, que era trabalhadora doméstica dessa casa. Quando eu saí, a Ju ficou falando pra mim, eu entendi tudo que você falou. Porque geralmente, quando você fala, tem gente que fala tão difícil que ninguém mais entende. Mas quando você fala aqui, que eu consigo entender, todo mundo entende. E minha mãe é uma trabalhadora doméstica, sabe? Como que repactuar e construir política para quem tem menos é garantir dignidade e direito para todo mundo. E essa experiência, né? Tipo, com a morte da Joana, entender que ter cidades acessíveis para que consiga garantir que uma pessoa deficiente visual ou com baixa visão consiga andar sozinho pela cidade. A Débora do Praia é uma advogada deficiente visual e ela me disse, não existe pessoas deficientes, existe o Estado é que é deficiente, porque ele impede a gente circular pela cidade. Isso para mim faz todo sentido. Todo sentido. Como que garantir? sentido. Tem espaços, setores da sociedade que as suas lutas elas são tão diversas, são tão universais, que ela garante dignidade para todo mundo. Por isso que Angela Davis diz, quando uma mulher negra dá um passo à frente, todo mundo dá um passo à frente. Porque a gente tá tão na base da pirâmide, que quando a gente for abarcado por dignidade, todo mundo vai ser abarcado por dignidade. Acho que esse é o desafio e a gente tem afirmado, né, que o caminho é a gente que faz. Porque historicamente a gente vive políticas de omissão e de morte, né? Esse país foi o país que adotou como política o extermínio da juventude, o extermínio das pessoas negras, a esterilização em massa de mulheres negras, porque a condição de desenvolvimento naquele contexto, ela é olhado para a casta branca que dirigia esse país como o branqueamento, o extermínio da população negra. Mas a gente continua sendo maioria, a gente continua produzindo política de acolhida. Eu sempre conto a história da minha tia, que a minha tia mora tipo lá em Coelho da Rocha, em São João de Meriti, tem um quintal, 5 famílias, aí você dá 10 passos, tem outro quintal, mais 2 famílias. E a gente, falamos alto, todo mundo treta com todo mundo, mas se uma passar mal, a outra vai estar lá pra levar pro hospital. Eu posso estar com raiva da outra, mas se eu souber que ela tá passando mal, eu vou lá fazer chá, eu vou lá fazer sopa, eu vou lá cuidar. Se o filho dela estiver brincando na rua e o meu também, e eu botar o meu pra dentro de casa pra almoçar, o outro também vai. Se estiver brincando, passando na frente do carro, eu falo, menino, passa pra calçada. Você vai ficar atravessando na frente de rua. Então, a gente é construído pelo cuidado coletivo, porque a gente é omitido, nossa existência é omitida pelo Estado. Nós somos fundados por construções coletivas. E é determinante que nossas construções coletivas, enquanto mulheres negras, periféricas, alcance o Estado. Porque eu falava lá, ocupe o poder. Eu falava lá no comício da França, no último comício dela em Bogotá. Se vocês querem um Estado que cuide das pessoas, desse Estado na mão de uma mulher negra. Porque é isso, né? A minha mãe criou os filhos das patroas. As minhas tias criaram os filhos da patroa. A gente cria o mundo pelo cuidado, né? Todas nós, mulheres, criamos o mundo pelo cuidado. E a condição de existência não tá dada em só ocupar mulheres negras. A gente não tá falando disso. A gente tá falando que tem um fosso gigante entre nossa existência e a existência de homens brancos héteros. Mas como a gente... É uma relação racismo, é uma relação o machismo, a transfobia. Como mudar o quadro de desigualdade, ele só é possível com construções, com políticas coletivas, com políticas de encontro, com a gente reconhecer o outro, a existência do outro, e a gente construir junto uma outra sociedade. Eu acredito muito nisso. De verdade. Isso que eu tô chorando. Muito, muito nisso. E eu acho que a gente vai, esse ano, derrotar o bolsonarismo, eleger Lula, eleger Freixo, eleger Siciliano. E eu espero que a gente abra a possibilidade dos nossos sonhos que são muito maiores que essa eleição. Nosso sonho é a existência, dignidade, eleger você, felicidade. É isso, quero... Rafa, você é mãe? Não sou mãe. Tenho só um cachorrinho. Eu sou mãe de pet. Tá bom. Mostra que a capa mostrou.
Mostrou na sua câmera. Essa capa depois, é o né, grafite que a gente fez lá em Coelho da Rocha, da história eu da achei Joana. Linda essa capa. É. E é um grafite que todo mundo, tipo, cuidava, porque pediam uma ameaça das Supervia de De tampar, aham. de pintar por cima do grafite. E aí todo mundo ali cuidava do grafite. Aí tem, as fotos da Joana de como a gente humaniza, né? Como a gente nos humaniza. Como a gente não fala só sobre dado, como a gente fala que nós somos vida, existência, que a morte dela não representou a morte de uma pessoa, representou a morte de um sonho Sim. que era coletivo, né? Joana era uma das primeiras meninas negras que nasceram naquele território e entraram para a universidade. Ela andava de jaleco e muitas meninas assim reconheciam nela. Então é sobre possibilidade Biologia, de projeção né? e coletivo. É, Ela fazia biologia. na UESO, de Campo Grande. Como a Maravilhosa. gente tem buscado sonhos coletivos, eu acredito muito nisso, isso que me move. O desejo de felicidade. Pra mim, felicidade é ter casa, felicidade é ter comida, é ter tempo de descanso, ter tempo pra muito ficar com doido, quem né? se Quando é que você ama. escreveu isso aqui? 2019, né? O dado é do censo de 2010. É muito antigo. É muito antigo. É. A gente tá em 2022, gente. Por Sim. quê? É né? muito antigo. Por quê? Fica essa pergunta. Por que será? Que loucura. Rafa, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por tudo Eu sinto que você muito faz. por você precisar fazer esse trabalho. Por ser uma coisa tão sofrida, por ser, sabe, um caminho de, sabe, de muita luta, de, sabe, pouco descanso. Porque dá pra ver, assim, tipo, você é linda e a gente vê que você tá cansada, óbvio. Que a gente tá cansada, né, o tempo todo. Então, obrigada pela resistência, sabe, por sentar aqui com a gente pra dar uma aula pra gente. Pra quem tá ouvindo a gente também. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Às vezes a gente não tem muita possibilidade de falar, né? Isso é um desafio grande, porque mudar também esse cenário político Conte precisa. com a gente pra você Muito falar. obrigada de verdade. Espalhar essa palavra aí, porque é maravilhoso te ouvir. Me emocionei muito várias vezes. Espero sair daqui hoje. A gente veio até uniformizar. E E a gente nem combinou. E não combinamos. Primeira vez. Sim. A gente, na verdade, a gente nunca combina. A gente E nunca aí, a gente, combinou. primeira E vocês vez. vieram com um casaco preto. Vocês estão Não, a gente uniformizada veio muito. A gente real. veio muito E é- uniformizada. E de vermelho. Essa aqui de é a minha vermelho. camisa, né? Informação não é julgamento. Sim. Gente, muito obrigada. E a gente vai junto concretizar o país de vocês. O país onde a gente vamos passa a fazer. resistência pra poder. país Pois é, senta a gente direito, criou garota. esse país fictício, mas é muito lindo esse país metafórico, simbólico. Mas é muito lindo sentar diante de uma mulher que acredita e que tá fazendo esse país acontecer. Sim. Obrigada, gente. Obrigada. Eu também fiquei muito emocionada. Eu gosto muito de bater papo. Conte com a gente. E é Eu nóis. quero ser chamada pras fofocas. Depois da eleição, Chamada pra a gente pode contar fofoca. todas as Amara, fofocas. vamos. Ai, fofoca da eleição. adoro! Eu vou cobrar. Esse momento não olha, dá pra olha só, estereótipo. calma aí, Mas calma aí, fofoca da eleição… Fiquei histérica. Passamos o programa inteiro seríssimas. Não, calma aí. A pessoa me prometeu fofoca política, é isso que eu tô entendendo? É isso Nomes. mesmo. Nomes, datas. Amo. Ih, Já então tá. quero. Já quero. Combinado. Já está combinado esse Desejo rolê da muito fofoca. sucesso dia 2 e pro resto da sua vida. Dia 2 de outubro e o resto da vida. E quero você presente do meu país. É isso, vamos juntas. É Obrigada isso. Beijo, mesmo, gente. Fora, Bolsonaro. Senta direito, garota.